Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pintando rosa, então eu resolvi gravar para vocês a outra rosa que eu vou pintar. Vou fazer o mesmo processo que essa daqui, tá? Ela não é uma rosa realista, né, com todos os detalhes, mas também não é aquela rosa básica que a gente faz, né, logo no início quando tá aprendendo a pintar. Então, eu vou mostrar mais ou menos como eu faço. Aí, se tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Vou usar aqui a cor rosa bebê, rosé e o púrpura, tá? Que é a cor mais profunda. E o branco, que precisa para dar luz. Também vou deixar aqui o clareador incolor, tá? O meu tá sujinho. Vou deixar o clareador se precisar, porque muitas vezes a gente precisa suavizar, principalmente na rosa, né? Não dá pra deixar a tinta muito forte. Aliás, eu peguei o branco aqui, gente, é o clareador incolor, tá? O incolor clareador. E aí, então, ele vai me auxiliar. Não vou usar diluente, vou usar o clareador. Então, vou começar com o rosé. O rosé, ele vai ser a minha cor a intermediária, tá? Vou fazer conforme eu sei. As flores são, as rosas e as flores, eu não tenho muita prática em pintar, né? Então, eu vou aprendendo também. Tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou me aprimorando, né? Melhorando. Então, vamos lá. Vou deixar o rosa bebê aberto, porque é uma cor que eu já vou entrar logo em seguida do rosé, tá? Então, a princípio vai ser só o rosé e o rosa bebê. Então, posso começar com as pétalas de baixo. Aqui tem um risco aqui da xícara que eu havia tirado, tá? Essas xícaras aqui é um estêncil, bem antigo. Mas o que eu fiz? Eu tirei o risco dela, eu não usei o stencil, eu simplesmente usei a montagem, né? Eu usei como risco. Aí eu pintei a mão livre. Ainda falta acabamento, luz, sombra, né? Retocar. Então, aqui fica um pouquinho do risco da xícara, por isso que eu falei dela, ó. Ignora esse risco, isso aqui é uma pétala só. Tá? Então, eu vou começar pelas pétalas que estão por trás. Então, eu entro com esse rosé aqui. Eu vou fazer aqui todo o contorninho dela. Se você tá num lugar, numa região que pega muito, que é muito quente, né? Pega muito vento. Então, é melhor você já ir usando o clareador nesse momento aqui também. Tá? Então, eu faço o contorno aqui da pétala de trás e já suavizo, ó. Eu tô mostrando como eu faço a minha pintura, certo? Cada um faz do seu jeito, esse é o meu. E como eu disse, eu preciso aprimorar ainda, tá? Então, aí eu já entro com o rosa bebê, olha. Eu vou unindo uma cor na outra. O clareador tá aqui pra me ajudar. Se por um acaso entrei muito na sombra, que é o rosé, eu volto com o rosé. Certo? E aí, aqui, a rosa bebê puro, eu contorno. Eu vou seguir esse processo na rosa inteira. Todas as pétalas. Só vou usar essas duas cores no momento. Certo? Olha. Importante um pincel, esse aqui meu é de cerdas, né? É aquele amarelinho normal que a gente faz a pintura, mas ele tá lixado e eu deixei ele quadradinho para me facilitar, porque eu preciso fazer cantinhos. Então, quando ele já forma o cantinho quando ele tá quadrado e eu preciso, olha, que entre nos cantinhos. Então, eu preciso do pincel quadradinho.
Desculpem, gente, eu tô pintando hoje na minha cozinha, então dá essas intercorrências, né? Então, vamos lá, que eu vou definir qual que tá em cima, qual que eu quero por cima. Eu preciso, quando eu vou pintar a rosa, eu preciso entender, né, como ela está. Uma coisa é certa, né, quando a gente faz a pintura da rosa. Continuando aqui, antes de ir para as outras pétalas, o que que eu vou trabalhar um pouquinho nessa pétala. O que que eu, Renata, assim, percebi quando eu faço a pintura? Que a rosa, ela é como um babadinho, quando a gente vai fazer uma pintura em tecido de barrado falso, que tem aquele babadinho, a gente imita o tecido, a rosa é mais ou menos a mesma coisa. Então, olha, onde eu tenho área que está retraída, entrou, né, foi um pouquinho mais para dentro da linha, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Se você for fazer uma pintura de babadinho, de barradinho, você vai notar que você vai ter que pôr nessas partes também um pouco de sombra. Certo? Olha, eu faço uma meia-lua, um Vzinho, tanto faz, suavizo. Tá? Então, onde tiver, olha, eu faço essa entradinha, porque vai dar um volume na pétala, ela não vai ficar chapada, não vai ficar toda reta, como se fosse uma coisa só, porque ela não é, né? Ela tem alto e baixo. Quando você pega uma pétala, ela tem movimento, tá? Então, só de eu trabalhar um pouquinho aqui, eu já levantei essa área, ó. Quando eu vier com branco aqui, já vai ficar altinho aqui, um pouquinho aqui, e ela vai ter um volume. Agora sim eu continuo. Então, aqui eu vou definir qual que eu quero na frente. Essa vai ficar na frente. Então, eu vou vir com essa sombra aqui por baixo. Outra coisa, às vezes eu dou uma borradinha, porque meu pincel não tá tão fininho, ele tá com cerdas. Eu paro, olha, tá vendo que ela tá altinha aqui? E essa já tá por baixo, e essa ficou por cima. Então, minha sombra, ela só vem nessa área aqui, tá? Onde a outra pétala me faz sombra. Então, vou trabalhando aqui, ó. Eu nunca paro com a tinta assim marcada, eu não posso, tem que suavizar. E aí, eu já entro com rosa bebê e já vou misturando as cores. O clareador funciona aqui também, ó, clareador puro. Pode ser diluente também, tá? Que aqui não vai fazer diferença do que você estiver usando aqui. Entre o clareador e o diluente, qualquer um pode usar. Então, sempre eu vou colocar o rosé nas partes profundas de sombra e o rosa bebê eu vou terminar de completar a pétala. Procura não deixar o volume assim da tinta quando você faz o contorno. Não deixa aquele volume, não. Dá uma suavizadinha assim. Agora, aqui, o que que eu faço? Trabalho também a luz e a sombra. Primeiro, aqui, eu tô trabalhando a sombra, porque eu tô usando só o rosé. Depois, eu vou vir com o branco, tá? Então, um pouquinho de rosé na ponta. Mesma coisa, olha, onde eu tenho a área entrada um pouquinho, coloco sombra. Limpo o pincel, tá? E, ó, suavizo. Se precisar, eu retoco depois essa sombra.
Sempre uma curvinha, ó. Uma meia-lua. E depois suavizo. Onde mais eu tenho essa entrada? Aqui. Sempre uso o cantinho do pincel para fazer esse processo aqui, ó. Eu não chego, olha, não chego até aqui. Aqui é a área de luz. Eu paro aqui mesmo, olha. Só nessa beiradinha aqui. E aí eu suavizo. Fazendo isso, eu tô o quê? Modulando a minha pétala. Tô dando volume pra ela. Moldando. Certo? Por enquanto é só aqui mesmo. Aí, aqui já entro com meu rosé de novo. Suavizo, depois que eu usei o rosé. Aqui eu arrumei meu risco, que tava meio sem forma. Não preciso colocar pouquinha tinta aqui, não. Algumas pétalas a gente vai conseguir fazer aquele volume dela um pouquinho arredondada. Em algumas a gente consegue fazer isso, dependendo do seu risco. Aqui eu não sei se eu vou conseguir alguma pétala, sabe? Que eu consigo fazer aquela curvinha e deixar ela arredondadinha assim, então parece que ela ficou funda nessa região e depois ela virou. Aí na parte que vira, ela fica clarinha. Não sei se vai dar pra fazer nessa daqui. Então eu venho com esse rosé até aqui e já venho com rosa bebê. Vou entrando. Clareador, ó, para que eu consiga misturar melhor. Todo o movimento que você fizer com a tinta aqui, o lugar onde você colocar a tinta, você vai dar um volume na pétala, você vai deixar ela do jeito que você tá colocando a sombra e a luz. Então, é importante colocar uma forma que dê sentido, né? Uma coisa também que a gente tem que lembrar, a rosa, e principalmente a rosa, né? Ela converge, os pontos escuros dela vão ser sempre em direção ao miolo, tá? Então, toda a área onde vem o miolo, ela sai toda de um lugar só. Então, são as áreas que eu vou ter que colocar mais sombra, ó. Onde eu tiver, ela estiver entrando, porque as pétalas saem de um lugar só, são as áreas que eu vou ter que escurecer. Então, tem que lembrar disso daí também, quando for pintar. Aí, um pouco de sombra aqui. Lembrando que eu não chego até o biquinho ali na parte de cima, eu não vou até lá. Sempre trabalho com meia-lua, tá? Aqui, vou colocar um pouquinho também, mas bem pouquinho. Vou deixar assim? Não, eu vou esfumar.
certo? Então, ficou esse biquinho aqui para que eu possa dar uma luz nele. A área de dentro, aqui vai ser a mesma coisa. Nessa pétala aqui, praticamente eu não vou usar muito do rosê. Eu vou usar o rosê, deixa eu já começar aqui. Eu vou usar o rosê só nessa área que ela tá um pouquinho caída, tá vendo? Então, eu venho com o rosé aqui no meio. Por quê? Porque ela tá por cima de todas. Então, eu não posso ficar pondo muito do rosé, não posso dar muita sombra. E aqui é uma área profunda, tá vendo? Então, eu já venho com rosa bebê e eu já suavizo, ó. Já mesclo um pouquinho, olha. Agora, eu venho com rosa bebê. Pronto, vou mesclando. Então, ficou clarinha aqui na ponta. E quase toda clarinha, porém, tem um pouquinho de volume ali. O clareador para me ajudar. Não coloca clareador em excesso, porque ele dilui muito a tinta. Então, o que que acontece? Ó, mais rosé aqui. O que que acontece? Ele, diluindo muito a tinta, você perde a cor, né, da tinta que você precisa, e você fica com a mancha do clareador. O clareador, ele mancha. Se você deixar ele colocar muito na hora de pintar. Se for necessário, vou trocar de pincel, usar um pincel menor. Ok? Agora que eu vejo que o quê? Que eu tenho algumas entradinhas. Nessas entradinhas eu uso o rosé. Tá vendo? Movimento de quê? Meia lua. Mais algum lugar tem? Não. Só aqui mesmo. Percebem que aqui eu não uso o rosé puro. Poderia, mas eu não quero, para que não fique tão forte. Então, eu sempre passo ele por cima do rosa bebê. Tá? Aqui eu não vou colocar, porque tem a área de sombra ali. Então, aqui, gente, ó. Do jeito que eu tirei o risco, essa pétala ficou por baixo. Então, eu venho aqui com o rosé. Vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer que essa pétala tá por cima dessa. Então, nesse pedacinho, eu vou colocar a rosa bebê. Sem chegar naquela pontinha. Porque eu preciso separar, né? Aqui tá por cima da outra. Então, aqui é rosa bebê. O rosé vem até aqui. Um pouquinho de clareador. Vou preencher aqui todinha com rosa bebê. Sempre começo na parte que tem a junção das cores.
Então, ó, para aqui. Então, aqui é o mesmo processo, tá? Eu não vou pintar todinha rosa, eu vou ir nas partes que eu acho mais importante, pra não ficar demorando muito, porque eu já gravei bastante, tá? Eu já gravei 20 minutos, então preciso acelerar aqui. Então, olha, aquele processo, ó, onde tem entradinha, desculpem, onde tem entradinha, eu vou fazer a meia-lua. Minha forma de pintar, certo, gente? Não, cada um pinta da sua forma. Essa é a forma que eu achei para pintar esse tipo de rosa aqui. Olha, só de eu fazer isso já, não sei se vocês conseguem perceber, mas só de colocar um pouquinho do rosé, ó, já muda toda a pétala. Aqui eu não chego até o finalzinho, não. E já espalho mais essa cor. Trabalho sempre com o quê? Com pontinha do pincel aqui, cantinho. Não é a ponta, é o canto. Suavizo, para não encontrar o outro, ó. Não posso encontrar uma na outra. Só posso suavizar. Certo? Então, eu vou pintar aqui, essa área aqui, vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel, um pincel vermelhinho, que é de cabo vermelho, tá? Que ele é macio. Ele é macio, mas ele é firme. Esse aqui acho que é Condor, mas eu não lembro a referência. Só você procurar na internet. Tá? Então, olha, essa área aqui, ela é todinha. É uma área que ficou lá pra dentro da rosa. Então, ela é todinha na cor rosé. Tá? É essa pétala que virou. Mas aqui ela tá bem definida. Então, essa parte ficou lá internamente. Tá? Eu queria pintar ela toda com vocês, mas eu vou demorar. Eu vou acelerar aqui, depois eu falo o que eu fiz. Aqui, gente, chegando nessa área, já troquei o pincel, né? Tô usando o pincel de cabo vermelho. Se você tiver um 00 do cabo amarelo, bem fininho também, bem quadradinho, pode usar. Como eu não tenho, eu preciso comprar pincel, não tenho. Então, eu vou usar esse aqui, que já tá bem quadradinho para isso. Então, aqui eu tenho dobra da pétala, olha. Então, eu coloco essa sombra. E vai acontecer o quê? Aqui eu já posso dar uma misturadinha, tá? Com a cor que eu já tinha ali embaixo. Então, o que que vai acontecer aqui? Vai encontrar com a sombra dessas outras aqui também. Então, toda essa área aqui vai ser escura. Vai ser com rosé. Tá vendo? Se houver algum espacinho e eu quiser colocar o rosa bebê aqui, aí eu coloco, mas eu não posso tirar a sombra dessa dobra e das dobras das pétalas que estão por trás, eu não posso. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de criança na escola, que é bem pertinho daqui. Então, olha, aqui eu posso colocar um pinguinho do rosa bebê aqui, muito pouquinho. Pronto, já clareou um pouquinho. Não posso tirar as sombras, como eu falei. Aqui, então, eu vou trabalhar, olha, todas as áreas de sombra. Com bastante calma, porque são áreas pequenas, então eu não posso, eu tenho que analisar o que eu tô pintando aqui. Não posso deixar sem colocar sombra em nenhuma área, porque senão a pétala não vai parecer que
tá por cima, né? A outra por baixo. Então, eu tenho que ir devagar, mas eu tenho que ir colocando sombra, olha. Todas elas. Aqui, eu posso deixar ela meio redondinha, ó. Tá vendo? Eu fiz uma meia lua. Aí, já venho com o rosa bebê. Suavizo. Como esse pincel ele é mais macio, demora um pouquinho misturar, tá? E se eu não tiver com um diluente, então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade mesmo para misturar, é assim mesmo, porque o pincel ele é macio, né? Bem macio. Certo? Vou para a próxima, ó. Estou vindo de trás para frente. Ó, um pouquinho do clareador. Ó, não apago ali, tá vendo? Um pedacinho que eu deixei ali, tem que deixar sem tinta. Vou respeitar todas as entradinhas dela, sem apagar, tá? E sempre misturando. Peguei errado. Ó, aqui é bem... Tá vendo, ó? Esse pincel aqui, se você deixar ele, ó, tá vendo? Bem em pezinho, ele faz um contorno fino. Você consegue um traço melhor com ele, tá? Mesma coisa, eu posso deixar meio arredondadinho. Quando eu arredondo, eu dou um sentido de pétala boleada, né? Assim, que ela fez a curva. Nesse miolinho, mesma coisa. Olha, faço ela arredondada. Antes desse aqui, eu preciso fazer esse aqui de trás. Tá? E já venho com rosa bebê para fazer a junção. Aqui eu tô usando que a tinta só de um lado do pincel. Se eu vier com a tinta nos dois lados, eu vou invadir a área de sombra, aí eu não posso. Muito pequena, eu não posso tirar ela. Certo? Então, é assim, respeitando as curvinhas da rosa, as entradinhas que ela tem. Quando eu respeito as entradas que ela tem, eu vou dar um movimento para ela. Se eu pintar tudo de uma cor só, não vai dar certo. Não vai parecer que é uma pétala, né? Nada me impede de voltar com tinta e colocar mais onde precisa, colocar menos. Certo? Aqui, deixa eu só arrumar aqui. Aqui, gente, olha, um pouquinho do rosé. E rosa bebê. Essa daqui é uma dobra. A pontinha da rosa veio e dobrou aqui.
Um pouquinho do clareador para misturar. Então, todas as dobras aqui vão ser assim, tá? Aqui, essa daqui não, essa eu vou fazer diferente. Eu tenho aquelas entradinhas que eu falei, mas ela é uma pétala que está por cima de todas as outras. Ela virou e ficou por cima de todas. Então, o que eu faço? Eu venho com o rosé no meio. Tá vendo a entradinha que ela tem, ó? Ó, ela tem aqui a parte alta, né? Aqui é a parte alta, né? Aqui é alta, mas a parte que eu vou ter que iluminar é mais essa área aqui. Aqui também eu vou iluminar e aqui eu tenho que colocar sombra também. Então, eu tenho que colocar no meio, não posso colocar nas pontas, porque ela está por cima de todas. E tenho que suavizar, certo? Eu não posso colocar essa cor e deixar sem dar uma misturadinha nela. Posso fazer movimento do quê? De meia-lua aqui também, ó. Aqui era bom pincel, olha, eu não tô conseguindo espalhar, então é bom o pincel de cabo amarelo, nessa área aqui. Ó, já venho com rosa. E já vou entrando. Ai, gente, que barulheira aqui, né? Esse rosa bebê eu entro lá também, olha, na outra ponta eu preciso. Porque eu preciso separar. Vou pegar meu pincel de cabo amarelo para poder misturar melhor. Que é uma área que eu não posso deixar sem, olha, sem misturar. Preciso misturar. Então, esse pincel aqui me ajuda. E depois, quando eu precisar fazer alguma área mais fininha, eu troco de pincel. Ó, um pouquinho de tinta que eu já coloco, eu já tenho movimento na minha flor. Eu vou voltar com esse rosé aqui. Agora eu volto com o rosé, olha, eu dou uma suavizada. Certo? Olha, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, na outra rosa. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui como ficou, ó. Quantas curvinhas eu tive aqui. Então, onde eu tive... Aqui eu coloquei o contrário. Aqui eu coloquei luz nas partes altinhas e sombra nas partes baixas. Tá? Então, eu dei a impressão do quê? De babado. Certo? Ó, de que ela dobrou aqui, dobrou aqui. Aqui eu clareei, eu fiz o contrário daquela que eu tô fazendo ali. Então, onde eu colocar a tinta, é o que vai me dar o volume dela, o movimento dela, tá? Aqui eu coloquei o rosé, rosé e rosé. Aí, aqui eu clareei com rosa bebê e depois vim com branco. Então, ela ficou com volume, tá? Aqui eu tô fazendo o contrário, ó. Ó, aqui eu tô iluminando.
deixando ela clarinha. E aqui eu tô dando uma depressão nela. Com a sombra, eu faço ela ficar mais funda. Certo? Onde eu coloquei as entradinhas, olha. Onde eu falei que tinha as entradinhas, eu coloquei sombra. Então, aqui eu trouxe pra frente essa área. Ok? Eu vou terminar. Agora, com o púrpura, já fiz todo o preenchimento com o rosa bebê e com o rosé. Então, agora com o púrpura eu venho nas áreas de profundidade, nas áreas que a rosa tá mais lá dentro do miolinho. Então, eu venho colocando, olha, púrpura. É pouca tinta, porque senão eu vou deixar ela muito escura. Limpo o meu pincel ali e espalho. Tá vendo? Olha, posso levar aqui pra esse lado aqui, porque ela tá por baixo, essa pétala. Então, eu vou me lembrando que todas as pétalas, elas voltam para um sentido só, que é o miolo. Então, é aí que eu tenho que colocar o púrpura, tá? Eu coloco na área que eu acho que tá mais profunda e depois eu vou esfumando, ó, vou levando. Não posso também levar muito, ó. Se eu acho que tá muito marcado, eu venho com o quê? Com rosé, que é a cor que eu coloquei antes de colocar o púrpura, né? Então, ó, venho com rosé e suavizo ela. Se você tiver como... É um método que eu achei que é importante. Se você tiver, ó, pela câmera do celular, eu consigo ver onde tá muito forte. Então, se você tiver como, pare, tire uma foto, ou então liga a câmera do seu celular e dá uma olhadinha para ver se a rosa tá fazendo um sentido, né? Se a flor tá fazendo um sentido. Ela tem que converger lá pro fundo da rosa, então eu não posso colocar esse púrpura muito espalhadão. Ela precisa fazer um sentido, tá? Tem um sentido. Aqui eu já acho que eu coloquei bastante, mas vai ficar assim por enquanto. Então, aqui, ó. Uma parte que tá mais internamente. Tô trabalhando com púrpura na pontinha do meu pincel, no cantinho. E suavizando. Então, já tá fazendo sentido, né? Tô percebendo que ela, parece que ela tá vindo lá, essa pétala tá vindo lá de trás, né? Tá envolvendo. Mesma coisa aqui, olha. Dá pra perceber, né? Que a pétala vem lá de dentro. Vou suavizando. Quando eu uso a tinta num cantinho do pincel, eu tenho outro cantinho, tá vendo? O outro cantinho tá limpo, pra poder, olha, esfumar. Aqui também, ó, vou colocar nessa área aqui. Suavizo.
Essa pétala que veio lá de trás. Então, posso pôr sombra aqui. Onde mais? Aqui nessa região toda, ó. Aí aqui, posso subir um pouquinho. Tô moldando minha pétala, ó. Nessa área aqui, ó, faz bem mescladinho, tá? Pra não ficar defeito assim, parecer que uma coisa mal feita, tá? Colocou de qualquer jeito e deixou. Procura espalhar bem com o tempo. Olha, aqui eu vou colocar nessas dobrinhas. Vai mesclando, tá? Vai misturando. Tá vendo? Eu fiquei mais nesses dois cantinhos aqui. Posso levar ela, mas sem ficar muito juntando o contorno todo, tá? Não precisa o contorno todo. Um pouquinho aqui. Opa, desculpem. Aqui, olha. A pétala vem lá de baixo, então eu também coloco aqui. Ó, tá vendo que eu fico com ela por aqui. Eu posso levar pra lá, pra não encontrar com essa área aqui. Tá? Então, pus muito, tiro e espalho. Puxei forte, ó, vou vir com rosê. Então, dá uma suavizada. Aqui, vou colocar um pouquinho dele, mas aqui bem pouquinho mesmo. Não posso colocar muito, que vai ficar desproporcional. Tá bom? Isso eu vou fazer em todas elas, ó. Aqui essa área é bem fundinha, ó. Pouquinha tinta. Faço uma curvinha, ó. Pronto, já fiz o profundo ali da rosa. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pouquinha tinta mesmo aqui, tá? Você consegue feito com pouca tinta, porém no lugar certo, né? Se você coloca no lugar certo, você tem um efeito de pétala mesmo.
Olha, só nos cantinhos que eu tô colocando aqui. E ainda preciso espalhar bem. Aqui no meio. E vou fazer também um meio círculo. Uma voltinha aqui também. Ok? Desse miolinho aqui, daqui também sai um pouquinho de púrpura, porque também é uma área que tá bem fundinha. Vou limpar meu pincel, porque tá forte essa cor aqui, ó. Vou lavar, pra tirar um pouco. Agora, olha, aqui também, ó, área de profundidade. Um pouquinho aqui. Aqui, ó, só o pincel tá sujo, só. Tá? Então, aqui também, ó, coloca um pouquinho desse púrpura. Nessa curvinha, nessa curvinha. Mistura, olha, faz o esfumado. E agora nós vamos ir para a área de branco. Para iluminar, certo? Aqui, gente, eu tô colocando púrpura também. Depois vocês deem pause no vídeo e dá uma olhadinha onde eu coloquei púrpura, tá? Eu coloquei em vários outros lugares. Então, aqui eu vou colocar o púrpura. O que que eu posso fazer aqui? Posso subir um pouquinho o meu púrpura, olha. Tá vendo? Eu tô fazendo um movimento um pouco arredondado e subindo. Pra quê? Só pra dar um volume nela. Certo? Agora vamos para o branco. Eu vou diluir um pouco de branco e água. Então, por que que eu diluí a tinta? Porque a minha estava muito grossa, não dava nem pra passar direto assim pra pintar. Se sua tinta for nova, não precisa diluir, tá? Que ela vai estar na consistência boa já pra fazer o acabamento. Bom, aqui ela tá diluída, mas ela não tá rala daquela forma quando a gente vai fazer contorno, não é assim. Ela tá só um pouco, ó, só mais maleável, tá? Ela não tá, quando a gente vai fazer o contorno, precisa dela bem diluidinha, não. Ela tá normal, consistência boa. Então, eu pego um pouquinho de branco e agora eu vou iluminar, tá? Então, primeiro começo pelas áreas onde eu coloquei fiz a sombra, né? E dei um pouquinho de sombra nas entradinhas, então eu venho com branco nessas áreas. Ó. Minha mão tá super leve, tá? Eu tô apenas, olha, esfregando, não tô nem... Certo?
Não tô pondo força não, porque não é esse o objetivo, tá? E eu vou trabalhando. Olha. Pouquinha tinta. Eu vou respeitando a área que eu coloquei aquela sombrinha. Tá? Nas entradinhas eu vou respeitando. Deixo ela lá, não cubro. E vou colocando nas demais áreas. Olha, vou espalhando. Agora é só complementar. Porque eu já defini onde eu quero, né, a luz. Quando eu coloco a sombra, eu já defino onde a luz vai ficar. Então, agora eu só vou completando. Vou ajeitando, né, pra não ficar tão separado, ó, eu vou ajeitando. Depois que tiver seco, aí eu vejo onde precisa, eu coloco mais. Vou colocar um pouco aqui também. Trabalho com o cantinho do pincel. Ó, percebam que eu não fiz todo o contorno. Coloquei só em alguns lugares, porque eu já tenho rosa bebê que é clarinho, então eu vou colocar esse branquinho onde eu quero destaque. Aqui. Aqui, olha, lembra que eu deixei aquela pontinha ali? Então, agora eu venho com esse branco, ó. No espalho. Circulando. Olha, um pouquinho aqui. Aqui aí eu faço a pontinha dela mais alta. Quando eu coloco esse branquinho aqui, entre as duas sombras, eu coloco o branquinho, ó. E assim eu vou, gente, ó. Todas as áreas que eu deixei para colocar
onde eu não coloquei sombra, né? Eu deixei separadinho onde eu vou colocar a luz. Olha. Eu esfrego mesmo, tá, gente? Eu não coloco tinta e deixo ela lá, não. Eu esfrego mesmo. Quantas vezes eu precisar, eu achar que precisa, pra ela ficar bem suave. Tá vendo? O contrário da sombra. A sombra eu faço a curvinha assim, já pra luz eu tô fazendo o contrário, ó. Eu faço ela pra lá, pra cima. E pra sombra eu faço para baixo. Aqui, olha. E vou suavizando aqui, ó. Se eu precisar entrar com rosê, eu entro. Tá? Se eu achar que eu coloquei branco demais, eu volto com rosê, volto com rosa bebê. O rosa bebê não vai dar muita diferença, mas o rosê vai. Então, pode voltar com rosê e suavizar aí. Aí, eu vou colocando onde eu preciso. Onde eu preciso desse branquinho. Não posso ultrapassar onde eu já coloquei onde eu coloquei a sombra. Tá vendo, ó? Para as áreas aqui de cima, eu vou usar pincel menorzinho. Também coloco aqui só na curvinha alta, esse branco. Não coloco em todo o contorno, não. Olha, só onde eu tenho as curvinhas. Certo? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho, bem pouquinho, pra não entrar na parte da sombra.
Sempre nas curvinhas altas. E aqui, olha, eu vou defino um pouquinho mais com o mesmo pincel. É importante ter esse pincel, viu? Se você quer começar a pintar mesmo, então compre esse pincel. Tem tamanhos variados, aí você escolhe. Esse meu eu já perdi a numeração. Olha, aqui desce um pouquinho, como se essa pétala ela tivesse começando aqui do cantinho, ó. Vai sumindo com ela. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí no comentário que se eu souber, eu respondo, tá bom? Se você gostou também, deixa um joinha. Aqui eu vou pegar outro pincel e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Isso já aqui já faz parte do retoque, o que eu estou fazendo. Aí ela já começa a aparecer um pouquinho mais. Então é isso, gente. Desculpa a aula longa, mas se a gente quer passar tudo mesmo, não dá pra fazer muito depressa, né? Ok? Então, muito obrigada por assistir. Aqui também vai um pouquinho dessa luz. Não posso entrar na área de sombra, mas também não preciso deixar aqui também sem uma iluminação, né? Aqui um pouquinho. E é isso. Se eu achar que precisa em mais algum lugar, depois eu vou olhar ela bem certinha. Se eu achar que precisa de luz e sombra mais em algum lugar, eu vou colocar. Tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Eu não esqueço de vocês, não, tá? Muitas vezes eu não consigo gravar porque não dá tempo mesmo de gravar. Mas não esqueço de vocês, não. Tá bom? Tenho vontade de vir aqui gravar sempre, mesmo que não consiga. Então, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.